Olá, mamães! Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês sobre o processo de desmame do meu filho. E falar sobre o desmame é um assunto bem delicado, por existir muitas opiniões e palpites diferentes. E justamente por isso eu vim compartilhar como que eu fiz, por que que eu decidi fazer, falar sobre o processo e dar algumas dicas para vocês. Meu nome é Jéssica, sejam todos bem-vindos aqui. Nesse canal eu falo um pouquinho de tudo que eu julgo que vai acrescentar na vida das pessoas, né? Então vamos lá. Eu quero deixar claro aqui que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a amamentação até os 2 anos ou mais. Em nosso caso, meu filho já estava com 2 anos e 2 meses quando eu decidi fazer o desmame materno dele. E ele já tinha ali na rotina diária dele as 5 refeições. E ainda assim, eu amamentava durante o dia com frequência. Então, eu já estava bastante cansada. E eu tinha a impressão de que ele queria mamar o tempo todo. Então, assim, a partir desse momento, eu decidi que estava na hora de fazer o desmame. Esse é o principal ponto. É você, mãe, estar preparada para fazer o desmame. Porque apesar de parecer uma coisa simples, não é. E por mais gentil que a gente seja, a gente não vai querer ver nosso filho chorando, pedindo algo pra gente que a gente pode dar. Então, assim, você precisa realmente estar pronta e querer fazer o desmame, porque vai demandar muito mais de você do que de qualquer outra pessoa. Então, quem precisa estar pronta é a mãe. É claro que tem algumas mamães sortudas por aí, né? Que o filho simplesmente deixa de mamar, não pede mais para mamar ou não aceita mais pegar o peito. Então, se você, mãe, ainda está se sentindo confortável de amamentar o seu filho, ignore olhares, ignore palpites, porque isso se diz respeito apenas a você e ao seu filho. E outra coisa, suspeite daqueles profissionais que falam que você tem que desmamar o seu filho, que você precisa fazer o desmame do seu filho porque está prejudicando. Suspeite, pesquise e procure novos, outros profissionais. Você acha que está na hora de fazer o desmame do seu filho? Continue aqui comigo, que eu vou compartilhar a minha experiência com você e falar como que eu fiz o desmame do meu filho. Uma coisa muito importante, gente, que eu gostaria de ressaltar para vocês aqui é o seguinte. Eu pesquisei muito sobre desmame, como fazer, porque eu tava sentindo realmente que estava na hora. E antes de eu decidir nesse momento, né, que foi, eu já tinha tentado outras vezes, mas eu não estava pronta. Porque eu tentava, meu filho chorava e eu cedia. Não estava pronta. Então, eu tinha pesquisado muitas coisas, falando para passar babosa, passar café, falar que machucou, pintar e botar band-aid e falar que machucou. Só que isso não é bom nem para você, mãe, né? Nem pra gente, mãe, e nem pra criança. Não é bom pra mãe por quê? Porque a criança vai parar de mamar de repente em você. E isso pode gerar uma mastite, né? Deixar as mamas doloridas e dar até algum outro problema. E não é bom para a criança porque ela vai associar algo ruim, né? Aquilo ali que foi por tanto tempo tão bom. Então, não é aconselhado, não é o ideal, certo? Eu, particularmente, não fiz nenhum dessas opções, né, de passar babosa ou passar café. Eu preferi não arriscar e não fazer nenhuma dessas opções. Então, o meu filho, ele mamava durante o dia, ele mamava para eu dormir, e dormia mamando, e acordava de madrugada. Ou seja, eu tinha 2 grandes problemas, que era desmamar o meu filho, né, e tirar o hábito dele dormir mamando em mim. Então, eu pesquisei mais um pouco, me acalmei, pensei um problema de cada vez. E uma das páginas que eu gosto muito de acompanhar aqui no YouTube, que eu acompanho desde a minha gravidez, é o canal da Shirley, Macetes de Mãe. Esse canal, gente, ele me ajudou demais da conta. Tem tudo ali sobre maternidade, sobre criança, e me ajudou bastante. E eu corri lá para ver as dicas dela, né? Então eu me acalmei e pesquisei bastante e comecei a pôr em prática
as coisas que eu tinha visto sobre o desmame. A partir do momento que eu decidi fazer o desmame do meu filho, eu conversei com meu marido, né? Falei pra ele e falei que eu ia precisar da compreensão dele e da ajuda dele. Por quê? Porque ia haver choro, não tem jeito, ia ter choro. E tudo que eu menos ia precisar naquele momento era crítica, falando que eu estava judiando dele, que eu não poderia fazer aquilo. Então, eu conversei, fui muito clara, né? E a partir daí, o segundo passo foi iniciar o processo de diminuir as mamadas durante o dia, né? Então, ele mamava ali de madrugadinha, de manhãzinha, quando tava amanhecendo o dia, por volta das 4 da manhã. E aí, durante o dia, no decorrer, né, da manhã, quando ele me pedia para mamar, eu oferecia uma fruta, brincava com ele. É claro que ele choramingava, pedia, né? E eu tentava sempre distrair ele com alguma brincadeira, oferecia uma fruta, algo para comer mais leve, que não fosse atrapalhar as demais refeições. Havia, sim, algumas situações que ele chorava, choramingava, chorava alto, e eu precisava ser firme na minha decisão. E quando eu via que ele estava com muita necessidade de mamar, de tomar o leite, o que eu fiz? Eu tinha comprado o leite em pó, né? Porque eu tinha me preparado. Eu comprei o leite em pó, aquele Ninho 1A3, que havia sido recomendado antes pelos pediatras que acompanham o crescimento do meu filho. Então, eu comprei ele. E quando eu via que ele tinha muita necessidade de tomar o leite, eu preparava na mamadeira, né? E oferecia para ele uma pequena quantidade ali. Nas primeiras vezes, nossa, ele chorava, gritava, não, não quero, e jogava a mamadeira longe. E eu, com muita paciência ali, dava um colo para ele, ficava segurando a mamadeira, até que ele pegou e aceitou a mamadeira. Então eu ficava com ele ali no meu colo, conversando com paciência, acalmando ele, tranquilizando ele, falando que na mamãe não tinha mais leite para ele. E ele ia se acalmando até que ele pegava a mamadeira e tomava o leite. E isso, gente, foi um processo, porque ele não pegava a mamadeira, ele não chupava chupeta, ele não pegava a mamadeira. Então, não foi só uma vez, foram várias vezes assim. Quando ele começava, que eu ia oferecer a mamadeira, ele chorava, jogava longe, e eu com muita paciência, eu explicava para ele que não tinha mais leitinho na mamãe. E outra coisa muito importante que eu queria ressaltar para vocês aqui, que é sempre usar blusa mais fechada. Não usem blusa decotada na frente do filho de vocês, porque é assim, é uma tortura para eles, né? Então, sempre dificultar o acesso, né? O sutiã, uma blusa mais tampadinha assim, tampando o colo, para poder facilitar para vocês também, como mãe. E a outra parte muito importante também, né, que com essa questão de oferecer a mamadeira, é ficar atenta aos horários, né? Para não prejudicar as refeições que são prioridades no dia, né? O almoço, o jantar, o café da manhã. Então, sempre estar muito atenta a isso. E lembrar também que é um processo, né, gente? É um processo de adaptação. Então, é necessário ali, essas primeiras semanas, vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas justamente por isso que é uma coisa que você, a gente, precisa estar pronta e decidida a fazer, porque vai demandar um pouco de trabalho da nossa parte, sim, paciência, né? E é necessário que a gente esteja pronta para lidar com isso. Então, diminuindo a frequência dessas mamadas, né, nesses intervalos aí da manhã e da tarde, eu deixei apenas a mamada de quando ele acordava bem de madrugadinha ali, por volta das 4 da manhã, a mamada da hora de dormir, o soninho da tarde, e a mamada na hora de dormir à noite, certo? A partir daí, durante o dia também, ele já não ia pedindo tanto mais o leite, né? Então, ele não mamava tanto a mamadeira mais. Então, a mamadeira ficou assim, nessas situações de emergência. E aí, eu cortei essas mamadas no decorrer do dia, né? E a próxima que eu cortei foi essa das 4 da manhã. Apesar de ser muito cômodo para mim, porque ele mamava em mim e voltava a dormir. Eu não precisava levantar, então era muito cômodo para mim. Só que eu estava determinada. O que eu fiz? Eu deixava uma garrafa térmica, né, com a água quente já. Deixava as duas mamadeiras prontas e deixava a medida no copinho, na vasilhinha, a medida certinha para a quantidade de água.
Quando ele acordava, a outra estratégia é, para não despertar, né? Não acender luz, não fazer muito. Então eu já corria, preparava o leite na mamadeira, deitava com ele e oferecia. E aí era outro chororô. Não, não quero mamadeira. E chorava e tal. E eu, mesmo processo de durante o dia. Ia conversando, falava que na mamãe não tinha mais leite. E sempre com roupa mais fechadinha, camiseta, pra evitar, né? E foi dessa forma que eu fui, cortei a mamada durante o dia. Consequentemente, ficou a mamada da soneca da tarde e a soneca da noite. E a partir desse momento, eu já precisei de ajuda. O que eu fiz? Armei um aliado, que era a rede. Porque como ele dormia mamando em mim, eu fui e armei a rede para ele poder mamar a mamadeira enquanto balançava na rede para poder dormir. E também, né, a partir desse momento, meu marido já começou a ter que ajudar mais, porque quando ele me via, né, balançando a rede, aí ele queria vir para mim. Então, quando era com outra pessoa, isso facilitava um pouco mais o processo. Sim, acabou que uma coisa foi puxando a outra, né? Quando ele tirou, começou a aceitar melhor a mamadeira nesse período, nesse horário, né, da madrugada ali, eu já consegui entrar com o desmame no horário do sono. E assim, a ajuda do meu marido foi muito importante, ele foi espetacular nesse ponto, porque ajudou bastante, evitou muito choro, né? E foi bem tranquilo. Então, chegava a hora do soninho da tarde, balançava na rede, dava o leitinho, balançava ele na rede e esperava ele pegar no sono, colocava na cama. E assim foi o processo da mamada da tarde, consequentemente foi indo e a mamada da noite também. À medida que vai indo, né, que vai ali tirando as mamadas durante o dia, que vai deixando, que eu fui deixando para essas mamadas apenas da soneca, e logo em seguida eu passei para mamadeira a hora de dormir e a rede, né, o auxílio da rede, o processo foi ficando mais tranquilo. Então, uma coisa vai levando a outra. Você vai percebendo que tá fluindo, né? Apesar do trabalhinho que dá no começo, tá fluindo. Então, no meu caso, foi importante, né? Eu deixar as coisas à mão, a garrafa térmica com água quente, as mamadeiras, a medida do leite já para a quantidade de leite que eu preparava para ele, né? E isso foi tudo muito fácil para poder conseguir fazer esse desmame mais rápido. Então, foi assim que eu realizei o desmame do meu filhote. E claro que ele ficou tomando leite na mamadeira, né? E a gente precisa lembrar que a criança pequena, né, que o bebê, a criança pequena, eles não mamam só quando eles estão com fome. Eles mamam porque eles precisam do nosso colo, precisam de atenção, por fome, quando eles estão entediados. Então, a amamentação, ela não é simplesmente nutrir a fome, né? Vem muitas outras coisas acompanhadas aí. E a gente precisa ter isso em mente. O meu filho tá com 2 anos e 5 meses. Essa semana ele começou a pedir o leitinho dele, né? Ele, mamãe, o leitinho. Ele já começou a pedir o leitinho, mas não queria na mamadeira, queria no copo. Então, assim, tenha em mente que tudo são processos, tudo são etapas, né? E que essas etapas, elas passam, né? É um processo que tudo passa. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Tranquilize seu coração, se você estiver pronto para fazer ou não, é uma decisão sua. Eu vim compartilhar aqui porque eu achei muito necessário, eu pesquisei muito sobre desmame, e é muito importante compartilhar esse tipo de coisa para a gente perceber que a gente não tá sozinha. Eu não sei, né, porque o Bento, que é meu filho, ele é meu primeiro filho. Talvez as mamães de segunda viagem ou terceira viagem tenham uma facilidade maior com isso. Mas eu já percebi que cada filho é único, cada situação é única. Então, eu vim compartilhar e deixar aqui a minha experiência com vocês. Desejar boa sorte aí para vocês. E se vocês tiverem gostado, curte aí, segue, porque eu sempre tô postando, demora um pouquinho, mas eu sempre tô postando alguma coisinha aqui que eu acho muito válida. Inclusive, agora a minha próxima etapa aqui é o desfraude, né? Então, eu já tô pesquisando sobre para ver como que eu vou fazer, porque eu tento sempre fazer todas essas coisas assim da forma mais gentil possível.
não vou precisar fazer o desmame da mamadeira, porque automaticamente ele sozinho já tem impedido o leite no colo. Então, vamos lá, vamos ver como que vai ser aí o processo de desfraude.